tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Vamos envolver com muito carinho o nosso palestrante da noite, Antônio Vicente. Muito boa noite a todos. E que essa paz, este amor de Jesus possam trazer o esclarecimento necessário que nós precisamos hoje e sempre. E que também essa paz e esse amor tenha misericórdia dos ouvidos de vocês, que vocês vão ter que me escutar hoje, né? Nem tudo é perfeito nessa vida, né? Aliás, por falar em vida, como seria interessante se nós percebêssemos que a vida é uma jornada e que nós vamos passando por estações.
passando por momentos que Luiz Gonzaga me perdoe, mas ele soube, inclusive, traduzir numa das suas, pelo menos na minha humilde opinião, em uma das suas belas canções, que talvez vocês conheçam. E volto a dizer que Gonzagão me perdoe pelo que eu vou fazer ou tentar fazer com o trecho de uma música dele. Vocês devem conhecer. Minha vida é andar por este país, descanse feliz, cantando as recordações das terras por onde andei. Nós não combinamos, né? Mas é isso. A vida é uma jornada, uma grande jornada. Uma jornada muito significativa e com um grande propósito. Nós estamos para aprender. Isso, nós estamos para aprender. Só que nesta jornada da vida, que é imensa, e se estamos nela para aprender, nós costumamos dizer que aprendemos as coisas em que lugar, formalmente falando? Na escola, né? Só que a vida ela é tão dinâmica que ela possui várias escolas, além de uma macroescola, que é este planeta no qual nós nos encontramos, formada de pequenas escolas. Uma escola em especial, no próximo dia 1º, comemora 46 anos de existência. E essa pequena escola, que está também na sua jornada, aí a completar 46 anos, é a casa de Joana, onde nós nos encontramos. Que vem, ao longo dessa jornada de 45, quase 46 anos, vivenciando, ensinando o Evangelho de Jesus. Talvez alguns de nós, aí eu digo a partir de mim mesmo, eu não tenho muita clareza de como começou a Casa Joana de Ângeles. Porque quando aqui cheguei, essa estrutura toda já existia e funcionando muito bem, diga-se de passagem. Mas muitos passaram aqui antes de nós, também fazendo esta escola, e dentro desta dinâmica de escola, proporcionaram para nós esta casa que hoje nós encontramos, com a estrutura que nós encontramos. E por que será que estas pessoas que, de uma certa forma, nos antecederam, elas fizeram isso? Porque entenderam, no seu coração, na sua vida, que o grande mestre fez um chamado a elas. Só que um chamado que era, sem dúvida nenhuma, voltado primeiramente, em particular, para cada uma destas pessoas, que aqui vieram para fazer palestra, para escutar a palestra, para fazer a escola de aprendizes do Evangelho, para trabalhar nos diversos serviços que a casa oferece. Trabalhar para os irmãos, mas também trabalhar para si, porque todos estamos em uma grande escola. E o chamado do Mestre Jesus, ele acontece há muito tempo. Lê do engano considerarmos que seja apenas há 46 anos. Há muito tempo o chamado do Mestre vem acontecendo. Para que isso fique mais claro para nós, é interessante que recordemos do próprio Evangelho um exemplo disso. E Jesus tinha uma pedagogia muito interessante, né? O grande educador, como ele é ressaltado por vários autores, tinha uma pedagogia fantástica. Primeiro, ele ensinava com gestos, não só com palavras. Ele demonstrava
como as coisas de fato precisariam acontecer. E quando as palavras eram necessárias, ele explicava de uma forma que os ouvintes pudessem entender. E o grande recurso utilizado por Jesus eram as parábolas. Uma forma de dizer, de dar uma mensagem para um determinado grupo, a partir da realidade daquele grupo, para que aquele grupo, entendendo a mensagem, trouxesse para o seu coração, provocasse uma transformação na própria vida, e assim pudesse, como uma luz, irradiar para os outros. Então é muito interessante como quando nós percorremos os evangelhos, nós vemos diversos cenários nos evangelhos através das parábolas. Então existe a parábola do oleiro. Nossa, hoje em dia a gente nem escuta mais falar em olaria. A não ser que talvez alguns aqui conheçam, região de Ribeirão Preto, para o lado ali da cidade de Tambaú, né? Quem vai ali para as Mococa da Vida, para Santa Rosa de Viterbo, essa coisa toda, ainda se encontra algumas olarias, tal, mas nós aqui, nós nem conseguimos imaginar que um dia existiu olaria em São Caetano. Afinal de contas, o barro preto provocado que tinha na cidade, que ele deu até o nome de Tijucuçu, né? Tivemos grandes olarias ali. Então, se falasse para nós de alguma coisa de olaria, a gente não entenderia. Mas existiam, na região de Jesus, grupos que estavam trabalhando em olarias. E quando Jesus lhes falava, usava o recurso daquela realidade, falando do oleiro, da grande obra e do grande oleiro que é Deus. Quando, em outras passagens, Jesus ele vai falar com pastores, ele usa então a figura do pastor para dizer que podem ter 99 ovelhas ali, não presas, mas contidas. Se uma ovelha se perder, o pastor vai atrás desta ovelha, porque ele não pode perder nenhuma, todas são importantes. E se necessário for, ele vai colocar as ovelhas nos ombros e vai recolocar as ovelhas junto ao grupo. Quando Jesus estava então com agricultores, ele falava de uma maneira a partir da realidade dos agricultores. E o texto que motiva a nossa reflexão de hoje fala justamente de um pai que resolveu chamar trabalhadores para a sua vinha. E saiu em diversos momentos, em diversas horas do dia. E para cada um que ele chegava, ele fazia um combinado. Olha, você venha trabalhar na minha vinha, você está aí ocioso, está sem fazer nada. Ao invés de ficar assistindo esses programas sensacionalistas, né? Ao invés de você ficar mexendo no YouTube, ao invés de ficar aí em rede social, não é verdade? Vendo se o grupo deu bom dia, boa tarde ou boa noite. E até é interessante, né? Os grupos, às vezes em certos grupos, ainda bem que nós aqui não nos enquadramos nisso, né? Tem determinados grupos que a mesma pessoa que dá boa noite, meia-noite e meia, é a mesma que dá bom dia às 5 horas da manhã. Né? Não entramos nisso, nós somos aí de uma outra classe, né? Então, é meio que assim, olha, saiam dessas coisas, dessas ociosidades e venham para a minha vinha. Então diz lá o texto que Jesus, que o Pai, ele foi saindo em diversos momentos. E para todos, ele fazia exatamente o mesmo combinado. No final do dia, eu estou combinando contigo, vamos colocar aqui 2 moedas. Ok. Teve aquele que foi contratado, que foi chamado, quase no final do dia. Bom, volto a dizer, eu vou falar aqui do perfil do trabalhador da primeira hora, tá? Que não tem nada a ver conosco, nada a ver conosco.
E eu gosto de comentar essas coisas para que as pessoas saibam como que os outros por aí vivem, né? Como nós estamos em um outro patamar, em um outro entendimento, é extremamente importante sabermos como que lá no Uzbequistão, tem alguém do Uzbequistão aqui? Não, né? Que lá do Uzbequistão o pessoal vive, mas é bem fronteira, é muito, muito, muito longe. Quando foi chegando o momento de acertar o dia, o trabalhador lá da primeira hora pensou, se este da última hora vai receber as 2 moedas, eu no mínimo vou receber 5 vezes mais. Quando chegou a sua vez, o pai pegou e deu as 2 moedinhas para o trabalhador. E eu não sei por que ele se revoltou. Ele disse, como assim? Trabalhei o dia inteiro, ganhei calo, claro que eu estou interpretando o texto, tá? Ganhei calo, suei o dia inteiro, e vou ficar com o mesmo valor deste que você acabou de contratar? E aí, para surpresa da geral, o pai, responsável pela vinha, diz para este camarada, eu não posso ser injusto, eu tenho que ser justo. E aí é interessante nós pensarmos o que nós entendemos por justiça, né? Da mesma maneira, o que nós entendemos por corrupção? De repente, corrupção é o sistema do qual eu não faço parte, né? Porque se eu faço parte, não. É só estou dando um jeito aqui. Você está entendendo como corrupção. Então, o que será que nós entendemos como justiça, ou ser justo? E aí, talvez, o trabalhador tenha olhado para os olhos do pai e tentando entender. Tá, tem que ser justo como? Eu estou acertando o combinado. Nós combinamos 2 moedas. Eis aqui as suas 2 moedas. Não nós, obviamente. Mas as pessoas por aí, em outros países, em outros lugares, fazendo uma adaptação desta parábola nos nossos dias, pensam mais ou menos assim. Eles vão daqui para Ribeirão Preto. Conhece a cidade de Ribeirão Preto? Lugar bacana, quente, mas é um lugar bonito. E aí eles entram no ônibus. Tem sempre aquela pessoa que chega muito cedo na rodoviária, né? Minha família, por exemplo, tinha um hábito de chegar 4 horas antes, né? É o povo da época do trem, né? Sei lá, né? Então chegava muito cedo, aquela coisa toda, e tá bom. E aí tem aquele que sempre chega depois que está tudo conferido, né? Mas a viagem é a mesma. Aquele que chegou por último, se for descer em Ribeirão Preto, assim como aquele que chegou primeiro, também vai descer em Ribeirão Preto no mesmo momento. Tem como o motorista fazer com que aquele que primeiro chegou na rodoviária chegue primeiro em Ribeirão Preto? Não, o máximo que vai conseguir é que ele desça primeiro do ônibus. No máximo. E eu não sei se vocês andam de ônibus assim como eu, mas é interessante o comportamento das pessoas por aí, né? Mal está chegando na rodoviária e as pessoas já estão todas indo para o corredor do ônibus. E ai de você, se você se mexer, dando indícios de que você vai se levantar. Alguma coisa pode acontecer ali. No mínimo, cabeças podem rolar. Rainha de copas impera ali. Cortem as cabeças. Porque as pessoas são muito tranquilas. Afinal de contas, a violência está longe. Eu não sou violento. Eu só quero descer primeiro. Eu tenho mais direito do que você. Afinal de contas, eu tenho mais direito do que você. Então, da mesma maneira que o motorista, ele não tem como fazer com que aquele que embarcou primeiro
chegue primeiro à cidade, porque é uma questão de justiça, e foi estabelecido um combinado, comprar a passagem e ser transportado. Este é o combinado, ponto, acabou. O dono da vinha não pode fazer um pagamento diferenciado para aquele que chegou, que foi contratado primeiro, e para aquele que foi contratado por último. Porque estabeleceram um combinado. A grande questão que nós podemos também refletir nesse texto é entender alguns aspectos. Primeiro, há quanto tempo estamos sendo chamados? E que talvez estamos demorando para responder. Há quanto tempo, e aí fazendo a interpretação do texto, o dono da vinha é o próprio Jesus, e a vinha é este planeta escola no qual nós nos encontramos, congregados em diversas pequenas escolinhas. Casa de Joana de Ângeles é uma escola, Irmão Romano é outra escola, Paróquia Nossa Senhora de Fátima é outra escola, a mesquita que fica ali na Avenida do Estado, lá em São Paulo, é uma outra escola. São diversas escolas, das mais diversas formas, porque o dono da vinha, ele é tão amoroso, ele é tão carinhoso, que vai agregando ou permitindo que as pessoas se agreguem conforme as suas necessidades, conforme aquilo que vão acumulando ao longo das suas jornadas. A divisão em nomes, ou como nós costumamos dizer, em placas, é uma questão didática nossa. É uma questão meramente didática nossa. Não é porque estamos nesta escola que somos melhores ou piores do que aqueles que nem oficialmente em uma escola estão. Porque o que vale é o que nós trazemos aqui dentro. E o que nós fazemos com aquilo que trazemos aqui dentro. Então, o dono da vinha, que é Jesus, nos chama há muito tempo. E quando eu digo há muito tempo, não é só necessariamente a partir de 13 de março de 1976, quando esse bebê aqui nasceu. Não, há muito tempo antes. Em outros momentos da grande existência da vida. E talvez este bebê aqui tenha sido muito resistente ao longo do tempo. Meio que assim, hoje não. Não. Sabe aquela coisa que acontece em alguns lares por aí? Vai arrumar o seu quarto. E qual que é a resposta pronta que a moçada dá para a gente? Daqui a pouco, depois eu vou. E é uma disputa de poder sem a gente perceber que está se disputando o poder. Não é? Olha, precisa lavar a louça. E aí vem a voz lá do fundo. Depois eu vou. E se você é um pouquinho mais enérgico, nossa, você está nervoso hoje? O que está acontecendo com você? Volto a dizer, eu gosto de falar essas coisas porque vocês não passam por isso. E é interessante saber como que os meros mortais vivem, né? É bom a gente ter noção de como que as pessoas vivem por aí, né? Então, da mesma maneira que os nossos, não os de vocês, que os nossos vão respondendo para nós também fomos respondendo para os diversos chamados que Jesus nos fez. Depois eu vou, em outro momento, agora não. E aí cabe uma pergunta muito interessante, e talvez adentrando até no imaginário possível deste texto. Existe a ideia, que a gente pode interpretar, de que alguns trabalhadores, ou de alguns que estavam ociosos, e que se tornaram trabalhadores, estavam com horas aí livres,
horas vazias, podemos dizer. Pensando no nosso relógio, imaginemos aquele que foi contratado às 17 horas. O que será que ele ficou fazendo até às 17 horas? Boa pergunta, né? O que será que nós estamos fazendo na nossa hora vazia? Porque não é sempre que a nossa hora está cheia. Pelo menos não de coisas boas. Não daquilo que vale a pena se ocupar. Quando nós estamos em determinados trabalhos, que ótimo, existe uma clareza do trabalho que nós estamos fazendo. Existe lá o começo, o meio e fim. Nós temos que prestar contas, não é verdade? Nós temos que nos reportar a alguém. E aí tem que fazer os acertos do dia, ou acerto da quinzena, do mês, que seja. Né? Então e aquele momento que, com um certo direito, estamos em cima do sofá. E nós temos um certo direito ao descanso. O próprio Evangelho diz, e Paulo apóstolo vai dizer, o trabalhador ele é digno do salário e do descanso. Nosso corpo físico precisa descansar. Ainda mais se for um corpo físico desse tamanho, né? Nosso corpo físico precisa descansar, obviamente. Mas como será que tem sido o nosso descanso? Será que nós não estamos perpetuando demais o momento do nosso descanso? E aí entramos em uma determinada dinâmica sem perceber, sem ter consciência de que também estamos fazendo. Depois eu faço. Depois eu me posiciono. Depois eu penso sobre isso. E aí, num dado momento, certas coisas começam a estourar dentro da gente. Certas angústias. Joana de Ângeles nos ajuda a refletirmos sobre isso em diversos livros da série psicológica, que vale a pena a nossa leitura atenta em um desses livros. Nós vamos acumulando situações que não nos posicionamos, que não falamos como deveríamos falar. Falar de um jeito que o outro possa ouvir, sem se sentir agredido. Porque quando nós não falamos no momento correto, e falamos quando está tudo acumulado, nós não falamos, nós jogamos. E às vezes o outro que está ouvindo, nem está entendendo o que está sendo dito, da maneira que está sendo dito. Porque talvez nós tenhamos nos ocupado de maneira inadequada nas nossas horas vazias. Então nós precisaríamos, ou melhor, nós precisamos pensar. Como que nós estamos ocupando o nosso tempo? Como que nós estamos, o que nós estamos colocando para dentro de nós? Vou fazer um comentário aqui, trazer um exemplo. Eu com muita alegria e com muita satisfação, apesar de ser um bebê, eu sou professor há 21 anos. Em casa a gente começava a trabalhar cedo, né? Então, fazer o quê, né? Mas sou muito feliz nessa minha atividade. E agora chega, não só na escola que eu trabalho, como em qualquer escola, chega o momento da tomada de consciência, que é o chamado terceiro trimestre. Né? Terceiro trimestre, daqui a pouco alguns dos senhores e senhoras estarão em reunião de pais, né? Que até um aluno uma vez falou, nossa professor, ainda bem é reunião de pais, que reunião de paz não é nunca. Né? Eu falei, pois é, né? Quem dá o tom são vocês. Um dia vocês vão entender isso. E agora o terceiro trimestre é o momento da grande tomada de consciência. Porque às vezes, alguns fofinhos, que eu amo de paixão, não estou sendo irônico, é verdade, que eu amo de paixão, alguns fofinhos, que não sabe aonde colocar o livro da disciplina que eu leciono, que às vezes para preencher o cabeçalho da atividade, em agosto pergunta, qual que é seu nome mesmo? Né? Chega o momento do terceiro trimestre que é a tomada de consciência. Ficam fãs da numerologia, né? Porque eles aprendem números, tem que fazer 21 pontos, por exemplo, para fechar o ano, sem a recuperação final. Quando soma primeiro e segundo trimestres,
Alguns, somando, vai chegar a 9. E aí vem para mim com aquela esperança bonita, né? Professor, se eu me dedicar no 3º trimestre, eu já juntei 9 pontos. É mesmo? E eu nem das exatas eu sou. É mesmo? Professor, e para chegar nos 21? Eu falo, meu filho, tem que ser igual Nicodemos, vai ter que nascer de novo. Né? E o nascer de novo será numa coisa chamada recuperação final. Professor, por que você está dizendo isso? Por que você está fazendo isso comigo? Falo, bebê, eu não estou fazendo nada com você. Foi você que fez com você. Então vamos recordar algumas coisas. E aí, né, professor tem memória. A gente pode parecer que não, mas professor tem memória. E eu costumo dizer para os meus, a minha dificuldade é visual. Só. Ouço o pensamento e guardo coisas que eu nem gostaria de guardar na minha memória. Né? E eu falo para ela, meu amor, você lembra aquele dia da atividade tal, no dia tal, na hora tal? Nossa, Antônio, você guarda rancor? Jamais. Não é rancor, prometo, juro. Você lembra o que você me explicou, por que você não trouxe uma parte que você precisava ter feito em casa? Ai, professor, eu falei da minha impressora. Que, aliás, impressora, na vida do estudante, é uma coisa, né? Às vésperas da entrega de qualquer coisa, ela é tomada de um espírito não bacana e ela simplesmente, puf! Mas são todas, né? Acesso, então, à internet, eu não sei o que acontece, que para a pesquisa trava tudo. Numa troca de aula, estão lá fazendo os abençoados jogos online. Mas para a pesquisa, ai professor, travou. Olha que interessante. Esta fofa, não empregou bem o tempo que lhe foi dado. Ele entrou na dinâmica, depois eu faço. Depois, amanhã, não tem amanhã? Não tem a aula da semana que vem? Tem. Só que você foi empurrando, desperdiçando. E o que você fez com a oportunidade que te foi oferecida? Você desperdiçou. Quando eu falo você, não é que eu desperdicei, eu desperdiço muita coisa ainda. Porque afinal de contas, o que eu digo para os outros, primeiro tem que fazer sentido para mim. Afinal de contas, né? Afinal de contas, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. Então, tem que ressoar aqui dentro. Então, nós desperdiçamos muito, mas muito. Sabe com o quê? Nos ocupando com conversas que não levam a nada, com programas que não levam a nada, com brincadeiras que não levam a nada. Nossa, Antônio, a vida vai ser chata. Jamais. Brincadeira, para ser legal, tem que ser legal para todo mundo. Eu não preciso desconsiderar o outro. Eu posso brincar com uma situação sem expor o outro. Eu posso assistir um programa bacana, que acrescente, que pode até ter piada. Nenhum problema, desde que acrescente. Eu posso fazer uma leitura, qualquer que seja, desde que acrescente. Não estou desperdiçando a minha hora. E aí, quando o Senhor da vinha, o Senhor da vida, me chamar para fazermos o nosso acerto, como nos diz o tema de hoje, eu vou ter, ou precisarei ter, a devida humildade. E humildade do quê? De reconhecer a minha jornada, de reconhecer o que eu fiz, não só ficar no meia-culpa, mas acima de tudo, eu caminhei, eu fiz, e estou
diante do Senhor da vinha, diante do Senhor da vida, colhendo aquilo que eu plantei. Então, aos meus fofos, que daqui a pouco estarão já estão na numerologia comigo, já estão entendendo. Você está no lugar que você se colocou. Ninguém mais te colocou aí. Foi exatamente você. Claro que existem situações adversas em ambiente de trabalho, em ambiente de escola, e que essas situações precisam ser resolvidas. Claro que injustiças acontecem, mas, como eu falo para os meus fofos, eu estou cobrando uma coisa que eu não combinei? Não. Quando foi solicitado ajuda, deixei de ajudar? Não. Falei, então, e aí, óbvio, eu estendo a mão. Vamos consertar isso? Vamos resolver isso? Se eu que sou mais exemplo daquilo que não deve ser feito do que daquilo que tem que ser feito, posso estender a mão para este, o Senhor da vinha, o Senhor da vida, estende a mão para nós a todo momento. A todo momento Ele diz, vamos lá, a vinha é grande, tem trabalho para todo mundo, você tem muito que trabalhar. Você tem muito que colocar a mão nesta terra. Você tem muito que até se machucar na planta, para aprender a mexer na planta, extrair dela sem machucá-la. Você tem muito que aprender a estar com os outros. Muito que aprender a estar com aqueles que estão para nos ensinar. Porque se nós estamos, como refletíamos lá no começo, em um planeta escola, com pequenas escolinhas espalhadas, nós vamos aprender a todo momento. E já fizemos essa reflexão aqui em outras noites. Enquanto eu não aprendo um determinado exercício na escola, o que o professor tende a fazer? Um de cada vez. Ele repete o exercício. Não é assim que funciona? Até que se verifique, não, você entendeu, podemos dar um passo. Semana passada, semana retrasada, a outra semana, eu cheguei em casa, colocar eu, tá? Eu cheguei em casa reclamando exatamente da mesma situação. E achando que todo mundo tinha que mudar, menos eu. Com uma grande chance, nessa semana, eu vou reclamar da mesma situação. Enquanto eu não assumir a minha responsabilidade. E perceber, identificar, e saber, e assumir, e colocar dentro de mim, eu sou o responsável. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer. Se os outros estão atravessando, um exemplo simples, se os outros estão atravessando fora da faixa de segurança, é uma dinâmica dos outros. Eu tenho que atravessar na faixa de segurança. Se os outros estão naquela bonita fila do mercado, coisa que fila de mercado é uma coisa bonita, né? Que é desumano. Mas naquela bela fila de mercado, para 10 volumes, e aí você olha no carrinho, tem 18, né? Você tem que vibrar amor nessa hora, ok? Porque aqui nós só vibramos amor. Ele está na dinâmica dele. Nem o direito de trancar a cara e ficar mostrando assim com a cara que não é bonita eu tenho. Cada um na sua dinâmica. Eu não vou para esta fila nem com o 11º produto. E é assim que funciona. Nós devemos primeiro alimentar a luz dentro de nós. E aí, como nos diz o Evangelho de Mateus também, a luz brilhando dentro de nós, ela brilha para os outros. E talvez os outros, quando quiserem e se quiserem, poderão aproveitar desta luz para ajudar a brilhar mais ainda a luz que cada um carrega.
Na dinâmica da humildade, eu respeito o espaço do outro. Na dinâmica da humildade, eu não vou questionar ao Senhor da vinha, ao Senhor da vida, o que fez com este ou com aquele trabalhador. Eu não vou dizer para o Senhor da vinha, eu não vou dizer para o Senhor da vida: fostes injusto comigo. Você viu em que casa que você me fez nascer? Aí se o Senhor da vinha tiver um tom de Antônio, eu falei, deixa eu perguntar para o restante do pessoal da sua casa qual é a opinião deles. Né? Olha as pessoas que trabalham comigo. Vai perguntar para as pessoas que trabalham comigo o que elas acham domingo. Então, quando eu entendo que eu sou o responsável por mim mesmo, isso não é individualismo, isso é clareza. É o verdadeiro exercício do livre-arbítrio que traz consigo responsabilidade. Quando eu entender essa dinâmica, quando o Senhor da vinha, quando o Senhor da vida vir acertar comigo o nosso combinado, eu vou agradecer. Agradecer a oportunidade que tive de, com consciência, responder, depois de tanto tempo, ao chamado que Ele me fez para ir trabalhar na vinha dEle. Eu vou agradecer as diversas oportunidades que Ele me deu neste grande planeta escola. E nas escolas nas pequenas escolas que nós vamos transitando, de aprender e aprender mais um pouco. Diante do Senhor da vinha e do Senhor da vida, eu vou fazer da minha grande existência um grande hino de ação de graças, agradecendo a Ele pelo amor que Ele desprendeu a mim, pelo amor com que Ele fez, com que Ele possibilitou que eu estivesse nos lugares por onde passei. Como diz Luiz Gonzaga, cantando as recordações, alegres ou tristes, mas todas me ensinaram que diante do Senhor da vinha e do Senhor da vida, possamos agradecer também, meus irmãos, os 46 anos de existência desta casa, os 46 anos de dedicação ao Evangelho, há um Evangelho escrito, há um Evangelho que está no coração, há um Evangelho que acontece na caridade ao próximo, trabalhando as mais diversas formas de assistência possível. Diante do Senhor da vida, agradeçamos sempre a oportunidade que temos de recomeçar todos os dias a nossa jornada. Agradeçamos ao Senhor da vida todas as oportunidades e façamos da nossa vida um grande hino de louvor a este Senhor, que é amor, que é bondade e que nos faz todos irmãos. Muita paz. E assim, agradecemos a palestra de hoje, com o desejo de colocar em prática todos os ensinamentos que recebemos. E envolvidos neste ambiente de paz, agradecemos a Deus pela oportunidade desta existência. Agradecemos a Jesus por seus ensinamentos e pedimos a Ele que continue a iluminar nossos caminhos. Agradecemos ao nosso mentor individual por toda a paciência que tem conosco. E então vibramos pelo nosso planeta, pelo nosso país e pelos nossos governantes. Vibramos pelos doentes, pelos que sofrem, por todos aqueles que neste momento precisam de amparo.
Finalmente, mandamos nossas melhores vibrações para o nosso lar e para a nossa família. E assim nos despedimos. Muito boa noite, muita paz.